boa noite, sejam muito bem-vindos. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, pois assim cresce, toda alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em ilusão, a voz do Mestre fala no nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz. Esse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Bem-vindos. Pois assim cresce, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz descendo sobre nós. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Se puderem me sinalizar nos comentários sobre o som, se está bom para vocês ouvirem. Hoje nós temos um tema bastante importante. Nós vamos trabalhar o tema dentro do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que nos traz o tema: buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. Nós vamos fazer uma prece de abertura. Eu vou deixar a música um pouco mais baixinha, para que nós possamos, né, sintonizar com a espiritualidade maior. E essa música ela é tão linda, gente. Nos conduz, né, a esse contato com a espiritualidade. São músicas muito gostosas de ouvir. Então, sempre que vocês tiverem oportunidade, façam preces, né, com músicas assim, que isso ajuda a elevar a energia. Então, vamos fazer a nossa prece de início, ok? Mestre Jesus, Mestre Jesus, estamos aqui reunidos em vosso nome, agradecendo, Pai, a oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos, Senhor, por nos colocar tantas coisas boas para aprender, por tantas aprendizagens, pelas pessoas que estão conosco, nos acompanhando. Agradecemos a equipe espiritual que está conosco nos apoiando neste trabalho e que visita cada um de nós em seus lares, realizando as limpezas das energias, né, que precisam ser conduzidas e transmutadas.
Pedimos, Mestre Jesus, o vosso amparo e que essa palestra, Senhor, que este tratamento, que este evangelho possa encontrar cada vez mais lugar em nosso coração, para que assim possamos agir de acordo com estas palavras tão consoladoras no nosso dia a dia, caminhando um passo por vez. Graças a Deus. Bom, pessoal, então nós vamos... aqui tem o nosso evangelho, né? E é muito importante que a gente tenha essa rotina de estudos, né? O capítulo 25, ele vai ter alguns itens, né? O ajuda-te, o céu te ajudará. Observai as aves do céu e não vos inquieteis pela posse do ouro. Porém, os trechos que a gente vai destacar é o item 2, né, que vai trazer para a gente essa importância do trabalho, da lei do trabalho. E a lei do trabalho, ela está ancorada em uma habilidade nossa, que é a inteligência. Sem inteligência, nada se concretiza. Então, o trabalho que vai ser movimentado, a princípio pela inteligência, ele vai trazer a concretude, né, vai materializar aquela intenção que nós temos, aquela busca, e também vai movimentar o progresso da sociedade. Então, vai trazer para a gente a evolução social. Então, esse trabalho que nossa casa faz semanalmente, de trazer esses conhecimentos, de buscar a questão não somente da cura física e emocional, mas também proporcionar que a gente tenha ferramentas e possamos, por nós também, criar esses mecanismos que nos favoreçam e que nos ajude a crescer. Então, vamos pensar, né? Quais tipos de trabalho vão se relacionar com o progresso humano? Nós temos o trabalho intelectual ou mental, o espiritual e o emocional. Todos estes estão muito interligados, né? E eles começam dentro da gente. O trabalho emocional é o reconhecimento e o gerenciamento das emoções. Temos também o trabalho que a gente costumava sempre chamar de braçal, né? Que é aquele do pôr a mão na massa, literalmente, né? Mas que também depende desse trabalho interno pela vontade. Sem vontade, sem se pensar numa estratégia, nos passos, ele não vai existir. Da mesma forma institucional, dentro das empresas, dentro das escolas, né? Quando a gente vai falar no contexto da sociedade em si, de como nós nos relacionamos, mas começa lá pelo trabalho, né, intelectual, mental, espiritual e emocional. Se não houvesse, por parte do Criador, esses estímulos por meio da habilidade, que é a inteligência, nada existiria. Então, nós aqui estamos, além dessa tarefa de nós nos aprimorarmos, né, como seres, como filhos de Deus, nós também estamos buscando o nosso desenvolvimento e buscando o desenvolvimento do próximo. O item 2 do capítulo 25 do Evangelho, ele vai falar que a inteligência é uma faculdade dada ao homem para enfrentar as suas dificuldades, estimular o desejo incessante do melhor. E aí traz novamente a frase, ajuda-te e o céu te ajudará. É a inteligência que vai conduzir o homem às descobertas, às invenções e ao aperfeiçoamento das ciências. Pois é por meio da ciência que vai haver as condições de prover ao homem aquilo que lhe falta.
né? Por exemplo, o desenvolvimento das tecnologias, o desenvolvimento das pesquisas em favor, né, do homem integral, com respeito à sua saúde, à sua educação, e é uma força que o movimenta para o trabalho. Então, a inteligência vai promover as pesquisas, ela também vai abrir caminho para desenvolver a inteligência moral, que vai se aprimorando, suprindo, então, ao mesmo tempo, necessidades do corpo e necessidades da alma. Nós também temos um paralelo, né, dentro do capítulo 3 da Gênese, que é o item 4, né, que ele vai falar da função da inteligência diante dos flagelos naturais. Então, tudo que a humanidade tem passado até o momento, ela vai buscar, por meio da inteligência, trazer as soluções, né, para que o homem consiga superar ou reduzir, né, esses efeitos, né. Então, nós sabemos que há países que têm dificuldade com terremoto, então vão desenvolver tecnologias nesse sentido. A questão da inteligência para compreender, né, os mecanismos das nossas emoções dentro da psicologia, a questão, né, dos conhecimentos espirituais, nesse intercâmbio entre os mundos, essa troca de informações e de conhecimentos, tudo está dentro da natureza divina. Então, muitas vezes o homem, que passa por muitas dificuldades e cada qual tem a sua forma de ver o mundo, né, conforme as suas limitações, muitas vezes o ponto de vista ele ainda está um pouco limitado. Então, ele pode se deixar levar, né, por algumas questões superficiais, né, que ele criou para si mesmo. Mas isso não vai pertencer à ordem da natureza. Então, Kardec diz que se faz necessária a investigação e a razão para que se compreenda que em tudo há a marca da sabedoria divina. E quando esse entendimento ele não é possível, nós nos apoiamos na sabedoria do mais alto. E na própria Gênese, no capítulo 3 também, no item 5, né, ele vai trazer essa perspectiva de futuro, porque a partir do momento que o homem movimenta a sua inteligência a favor de si e dos outros, né, nesse mecanismo de buscar os conhecimentos para sua melhoria e do seu redor, né? Então isso vai fazer com que a sociedade tenha uma evolução para uma civilização com moral, né? Com qualidades que a espiritualidade há milênios busca trabalhar conosco. Eu acredito que este século, né, que é o século XXI, nós estamos vendo tantas maravilhas da tecnologia e também percebemos que a atuação da espiritualidade, mesmo por meio virtual, ela é muito intensa. Quando a gente vai preparar uma aula, ou quando a gente vai se preparar para fazer um evangelho, os nossos amigos espirituais, já estão ali trabalhando faz tempo. Eles trabalham com a gente durante o sono físico, né? Para nos intuir, para nos esclarecer, para nos estimular a estudar cada vez mais. Então, um alerta que Kardec traz também na Gênese é que os males são um incentivo para exercitar a inteligência humana, mas que muitas vezes esses males que o homem experimenta são causados por sua ignorância, né? São pelos seus erros. E aí, dentro da atuação da espiritualidade, a gente vai ter essas movimentações para que haja separações e que haja uma retomada, né, de uma harmonia que existia antes. Então, por exemplo, a gente lida aí com as questões da natureza, né? Muitos lugares que têm problemas com enchente, por exemplo, você tem conhecimentos, né? Então, assim, há uma necessidade de que as prefeituras olhem cada vez mais, né, para a questão da ecologia, e a espiritualidade também atua, né, nessa forma de conhecimento. Então, quando a gente educa nossas crianças, né, isso também é praticar o bem. Quando a gente pensa na natureza, que ela não é apenas, ela não cumpre uma obrigação de nos servir. Na verdade, é uma ação conjunta. A inteligência, ela perpassa pelos reinos, também pelo reino vegetal,
né, ainda que limitado, ainda que pontual, né, no instinto, né? Então, assim, a inteligência, ela teve uma evolução. Quando o homem começou sua história cerca de 35 mil anos atrás, boa parte de sua caminhada foi pelo instinto. Aí foi se desenvolvendo e chegamos na inteligência. Então, da mesma forma que os animais também possuem uma inteligência específica dentro do seu instinto, que é o instinto de conservação, por exemplo, quando a gente vai ver uma ninhada de filhotes, né, de um mamífero, de um gato, de um cachorro, a gente percebe que há um cuidado muito grande. Ou mesmo quando existem, né, problemas na natureza que fazem com que haja retirada de um dos animais ali, por exemplo, tem os elefantes, né? Os elefantes são seres inteligentíssimos, eles sentem emoção, né? Então, eles choram se eles percebem que a mãe foi retirada deles. Então, tudo dentro da natureza está coordenado de forma correta. Muitas vezes o nosso limite né, de conceitos, de crenças, não nos permite ver. Então, a doutrina espírita, ela é essa grande ferramenta que vai fazer com que a gente consiga, né, pouco a pouco, ir refletindo, ir raciocinando e ir compreendendo como funcionam esses mecanismos, essas engrenagens dentro da natureza para que a gente consiga agir melhor. Então, nós vemos também que a questão da nossa dor, que muitas vezes a gente passa, né, pela questão da dor, a gente comentou isso semana passada, que é importante a gente entender que ela vai favorecer o nosso progresso também. Lado, fica quietinho, filho, por favor. Então, é importante a gente perceber, né, a gente refletir que a ganância do homem, o orgulho, o egoísmo, é que vai trazer esses sofrimentos, as desavenças, as injustiças, a opressão do fraco pelo forte, quando na verdade ele tem recursos para erguer aquele que está frágil naquele momento. Então nós percebemos que a atualidade a gente, né, vai ter essa oportunidade, né? Então aqueles que têm o coração tocado para auxiliar, seja com recursos naturais, seja pela questão moral, nós não podemos ficar de forma alguma de mãos cruzadas, porque nós temos o nosso sofrimento, nós estamos aprendendo com ele, mas também tem um sofrimento do nosso irmão. Então nós precisamos acreditar nessa força interna que nós carregamos e que Deus, por meio dos seus mensageiros, por meio da espiritualidade maior, está o tempo todo buscando formas de nos alcançar. Então aí a gente vai lembrar, né, dessa importância do trabalho espiritual, que é de criarmos condições para que nós possamos perceber a sutileza, essas energias que a espiritualidade maior nos traz. Eu vou fazer uma breve pausa para acompanhar um pouquinho os comentários de vocês, tudo bem? É muito bom estar aqui com vocês, porque estar aqui agora às quartas-feiras é uma aprendizagem para mim também. Então, todos nós estamos aprendendo juntos. Vamos dar as boas-vindas para a Amélia, que está vindo, né, pela primeira vez. Boa noite para a Luciana, senhor Sidney. É muito legal também ver que ele interage bastante conosco e nos ajuda a ter um suporte, né, durante as palestras,
traz informações, né, de quando a espiritualidade, quais são os tipos de ações que fazem conosco, né? Então é muito importante. A Gênese é um livro muito importante. Ele vai ajudar a gente a compreender, inclusive, os mecanismos da questão da cura. As passagens da cura de Jesus analisadas de uma forma muito inteligente, né? De como compreender esse mecanismo. Né? E que nós temos esse trabalho interior de nos modificar, e também de facilitar esse trabalho da espiritualidade. Então, a gente vai, né, buscar regular, né, os nossos pensamentos, mudar as posturas. Eu tô com crianças aqui, então de vez em quando eu tenho que dar uma sinalizada para não interferir. Eu vou continuar a ler aqui os comentários. Amélia Luiz de Portugal, muito bem-vinda, Amélia. Giderlânia, boa noite. Cláudia Souza, boa noite. Lourdes Malaquias, Dona Lourdes, faz muitos anos que eu não a vejo. Um grande abraço para a senhora. E o amor, né? O amor caminhando ali ao lado da sabedoria. Então é tão importante a gente compreender, né, que são duas asas, né? Para que haja evolução do espírito, é importante, né? A inteligência vai proporcionar a experiência, a vivência, vai facilitar o desenvolvimento da inteligência emocional e espiritual e que vai também nos trazer uma bagagem. Vai nos trazer uma bagagem para que a gente tenha sabedoria. E é isso que nós vamos, esse é o nosso tesouro, é isso que a gente leva pela eternidade. E pelas encarnações futuras, são aquelas habilidades que vão se desenvolver mais facilmente. Então, a gente vai relembrar coisas que nós aprendemos. A gente vai colocar nossa sabedoria sempre a favor do nosso progresso e a favor do próximo. Boa noite, Douglas. A importância também de ser voluntário, pessoal, é muito importante, porque isso vai movimentar outras energias. Quando a gente muitas vezes está numa situação de tristeza ou de depressão, às vezes a gente fica como, sabe a água parada? A gente fica daquele jeito, não é uma água que circula. Quando a gente vai olhar uma cachoeira, ela está caindo lá na sua beleza, né? Você vê que aquela água está em movimento o tempo todo. E aquela água vai passar por vários caminhos, desde o lençol freático, né, que é quando a água está por baixo da terra, para formar né, os riachos, e vai se ampliando, até chegar numa cachoeira. Então, nós percebemos que a água também é uma forma de energia, né? Ela é um fluido, que é muito importante para a gente. Inclusive, é tão fundamental quanto o que a gente come. E falando nisso, é sempre importante que vocês tenham né, do lado de vocês, próximo a vocês, uma garrafinha com água para que os nossos amigos espirituais possam fluidificar essa água. E caso não dê tempo, deixa sempre perto da cama, para que os nossos amigos espirituais, durante a noite, possam também nos ajudar. Mas é muito importante a gente ter essa rotina de colocar a água fluidificada, né? A gente pode colocar num suco, a gente vai ofertar para aquela pessoa que precisa, então é importante deixar uma garrafa para cada pessoa, ou para um animalzinho, ou para as plantas, porque isso vai fazer com que essas energias sejam absorvidas por nós e que também vão nos ajudar na nossa melhoria da condição física. Eu fico muito feliz quando vocês dão um oizinho pra gente. A Simone também, boa noite. Tamires. Nelson Luiz. Aparecida. A Renata. A Cíntia também deve estar acompanhando. Então, que a gente possa, né, compreender a importância do trabalho, que ele vai estar nos diversos mundos também. O trabalho, né, do movimento das esferas dos planetas, a movimentação, né, cósmica, ela também é um trabalho.
E é um trabalho coordenado pelos espíritos superiores, né, que estão lá muito, muito avante, muito acima do que a gente imagina. A gente tem uma ideia um pouco com respeito a Jesus, né? Porque Jesus é o nosso governador planetário. O amor dele cobre o planeta todo, né? Então, assim, a gente consegue ter em Jesus esse exemplo de trabalho. Um trabalho que é feito pelo amor, um trabalho que é feito pela humildade, um trabalho que busca compreender o ser que recebe aquela sabedoria pelo que ele é. Jesus consegue ver muito à frente de nós. Ele consegue ver em nós qualidades que às vezes a gente demora para conhecer. Então, a importância do nosso trabalho interno, né, de sempre, como dizia Santo Agostinho, né, de você fazer a reflexão antes de dormir, de como foi o seu dia, das coisas que você conseguiu resolver. É muito importante também a gente ter uma rotina de praticar preces, porque isso também vai facilitar o trabalho da espiritualidade, que muitas vezes nos visita. E às vezes tem pessoas que conseguem perceber a atuação da espiritualidade durante a noite. Então é muito importante para as crianças que têm dificuldades também, né? A gente, na segunda-feira, a gente falou um pouco disso, né? Da vovó Júlia, né? Que nos acompanha, né? Nos trabalhos de segunda-feira, que é voltado para as crianças e para os adolescentes, né? Que precisam tanto desse apoio. E hoje nós aqui, nesse trabalho, né? Com todos nós, e eu também me incluo como aprendiz, porque há tantas coisas que eu ainda preciso aprender, mas eu dei o primeiro passo, né, de exercitar a vontade. Nós todos fomos dotados de tantas qualidades e a gente precisa dar a oportunidade de ir descobrindo. É afastar o medo. O medo, ele é uma energia que não deixa as coisas se movimentarem, né? É como se você estivesse se protegendo, mas te afasta da possibilidade da experiência das coisas novas. Ele é um elemento importante em alguns momentos específicos, mas é importante que a gente agora faça esse trabalho devagarzinho, diariamente, de buscar esses conhecimentos, de se colocar para pensar e ir se movimentando, né, com autorrespeito muito grande, né? Precisamos respeitar a nós, né, sem nos criticar demais. Eu acho que é importante que a gente se cuide com amor, né? Vamos fazer esse trabalho de crescimento com amor, com carinho, com verdade. Se você, né, consegue fazer esse tipo de procedimento, é 50% da sua cura. Movimentar tudo isso, né, de colocar essa luz, permitir essa luz entrar na vida de vocês, que é o conhecimento, que é a reforma íntima, que é esse trabalho com a caridade, né, cada um agindo nas suas possibilidades, claro. A espiritualidade compreende isso. Só não podemos ficar, né, parados. Nós estamos numa fase em que é muito importante a nossa colaboração neste momento. Muita gente precisando de ajuda, né? Então, vamos nos movimentar, vamos adquirir conhecimentos. Então, nós vamos agora movimentar nossa ação para o encerramento. E tem uma frase muito bonitinha que eu vi outro dia, que é o seguinte: o bem que você pratica em algum lugar é seu advogado em toda parte. Essa frase é de Chico Xavier. Então, é importante a gente perceber que o trabalho, ele vai ocorrendo, né, em todos os mundos. E essa consciência, né, que a gente vai adquirindo aos pouquinhos, conforme a gente vai estudando, vai nos ajudar a ter uma visão muito mais ampla.
Então, podemos, sim, trabalhar por nossa cura, né? Então, recapitulando, a reforma íntima, a mudança de hábitos, movimentar-se a favor de si, fortalecendo a fé e a vontade. E é assim, essa engrenagem do trabalho que também vai fortalecer a nossa esperança, que também vai nos mobilizar a ter sempre uma perspectiva mais positiva, né, de nos mantermos perseverantes, resilientes, de compreender aquela dificuldade que em algum momento ela pode ser resolvida, que nós precisamos de ter calma. É muito importante isso também. Né, quando houver alguma situação, né, que a princípio te tire do controle, respira, não dá resposta na hora. Se acalma, pede ajuda da espiritualidade maior, lembra daquela frase, se fosse Jesus, como ele agiria no meu lugar? Então, quando a gente coloca esse pensamento na frente, a gente evita muitos problemas, né? Que às vezes se a gente está numa fase muito reativa, a gente vai responder na hora. Mas vamos nos educar, né? Estamos aqui para isso, né? É para isso que Deus nos deu essa oportunidade de nos educarmos cada vez mais. Então, vamos fazer a prece de encerramento. Mestre Jesus, agradecemos imensamente o amparo e o apoio dos nossos amigos espirituais que nos visitaram a cada um. Mestre Jesus, tu conheces as nossas necessidades, mesmo antes de pedirmos. Mas é importante que cada um de nós também faça o movimento de pedir para que haja esse socorro, esse auxílio. Depende de cada um de nós. Para semearmos, é necessário que se trabalhe a terra, que a gente nutra a terra para que as sementes consigam ter condições de se desenvolver. E é assim com amor, com esperança, com o nosso trabalho. Agradecemos então o amparo dos nossos amigos espirituais e agradecemos a participação dos nossos amigos encarnados e desencarnados que são auxiliados sempre por estes trabalhos. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Então, pessoal, agradeço demais a atenção de vocês. Estamos cada vez mais dando passinho por vez em favor de nós mesmos e também para ajudar esse mundo a ser melhor. Desejo a todos uma excelente noite e até a próxima oportunidade. Lembrando que dia 12 de fevereiro, às 15 horas, vai começar os estudos da Gênese. Então, vão se programando, nós estamos fazendo a divulgação e vai ser muito bom contar com vocês. Um grande abraço a todos. Boa noite.